Alô, Andriel. Alô, Andriel de Cruz das Armas. Andriel de Cruz das Armas. E Eliane, a mãe dele, claro, também lá de Cruz das Armas. Ó, um beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. 6h22 agora. Ó, a gente segue com informações da área policial, minha gente. Olha só. A gente vai trazer agora detalhes do velório da Rafaela Emily, de apenas 10 aninhos. Essa menininha na tela do povo, que todo o Brasil está acompanhando essa história. A gente está ao vivo pelo YouTube. Rafaela Emily, de apenas 10 aninhos. E o velório dela deve acontecer ainda hoje. Deixei ao vivo aqui com o Oscar Xavier, porque eu quero saber, Oscar, se o corpinho da Rafaela já foi liberado. Até porque a morte foi confirmada ontem, ela foi vítima de um acidente, você vai lembrar pra gente agora. Ela foi vítima desse acidente, a morte foi confirmada ontem e a família fez esse gesto de doar os órgãos. O corpo tem previsão para ser liberado, Oscar? Bom dia, bem-vindo ao Correio Amanhã. Oi, João, bom dia para você, bom dia para todo mundo acompanhando o Correio Amanhã nesta terça-feira. O corpo ainda não foi liberado, o corpo da pequena Rafaela, de apenas 10 anos, segue aqui no Hospital de Trauma, deve ser liberado nas próximas horas. O velório deve acontecer lá na comunidade Vila Feliz, no bairro do Jacaré, município de Cabedelo, onde Rafaela morava com a família. Para quem não acompanhou aí no último final de semana, nos últimos dias, Rafaela foi vítima de um acidente de trânsito. Ela estava numa moto, ela e o padrasto, quando a moto em que ela estava foi atingida por um carro. E aí, na queda, Rafaela bateu a cabeça. Ela estava de capacete, de acordo com informações aí colhidas pela polícia. Ela estava de capacete, mas possivelmente o capacete não estava bem afixado e ela bateu a cabeça e aí foi socorrida, trazida ao hospital de trauma, mas teve a morte encefálica decretada aí na segunda-feira, infelizmente. A família tomou a decisão de liberar os órgãos da pequena Rafaela para doação e isso aconteceu. A captação dos órgãos, de acordo com informações passadas pela comunicação do hospital de trauma para a nossa equipe de produção, a captação dos órgãos foi feita durante esta madrugada. Por isso, inclusive, o corpo ainda não foi liberado, porque estava nesse processo de captação dos órgãos. O coração da pequena Rafaela está seguindo neste momento para uma criança de 7 anos de idade, moradora de Pernambuco. O rim direito para uma menina de 5 anos de São Paulo. O rim esquerdo está indo para uma adolescente de 16 anos aqui mesmo da Paraíba. O fígado será recebido também por uma adolescente de 16 anos aqui da Paraíba. As córneas vão ficar aqui na Paraíba. Primeiro serão levadas para o banco de olhos, para depois seguir certamente para alguém que está na fila de espera. Então a gente, claro, fica triste e deseja aqui o nosso conforto, o nosso abraço a todos os familiares de Rafaela. Uma morte trágica, uma criança de apenas 10 anos com toda uma vida pela frente, vítima desse acidente. Inclusive as informações que nós temos é que o condutor do veículo que bateu na moto em que Rafaela estava não parou para prestar socorro e a polícia inclusive vai ter que ir atrás, né, desse condutor, desse motorista, saber entender quais foram as circunstâncias desse acidente. Fato é que pelo menos esse gesto de amor, de solidariedade aí prestado pela família de Rafaela, que no momento de tanta dor, de tanto luto, de tanto sofrimento, teve esse gesto aí de amor solidário, de colocar os órgãos para doação, e os órgãos aí da Rafaela vai poder ajudar outras crianças e adolescentes que estão aí lutando pela vida. Certamente esses órgãos vão ajudar a manter vivo não só essas pessoas que estão recebendo, essas crianças e adolescentes que estão recebendo, mas também manter vivo um pouco da Rafaela, dessa criança aqui nesse mundo, João. Estou, né, Oscar, um gesto de amor, de solidariedade, né, em meio a uma tempestade que essa família vive, né, na perda dessa menina. É o que você falou agora, e manter de alguma forma a Rafaela viva, né? É isso. Obrigado, Oscar. Ainda falando sobre o caso da pequena Rafaela Emily,
o pai dela falou com a nossa equipe de reportagem e mesmo nesse momento de muita tristeza, de muita emoção, ele contou que e por que ele decidiu, a família decidiu doar os órgãos da filha. Vamos ver. Dor é irreparável, mas como já falei, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Ele sabe de todas as coisas, é para isso que nós nascemos, para servir a Ele. E era uma menina brilhante, está deixando um legado, 10 anos de vida, viveu pouco, mas deixou muita história. E estamos doando esses órgãos com consentimento meu e da mãe, né, para pessoas, para o nosso próximo que precisa, né, porque sem amor, nós nascemos para ajudar, para servir. Nós estamos aqui para servir e temos que distribuir amor. O delegado Marcos Vasconcelos, que investiga os acidentes de trânsito, também falou com a nossa equipe e contou como estão as investigações, principalmente para identificar o cara que bateu e depois fugiu. Vamos ver. Estamos juntando os indícios, as provas preliminares. Já temos já sabemos que tipo de veículo foi o que causou o acidente. Falta apenas a identificação completa do mesmo e do seu condutor. Eu espero que o mais rápido possível nós tenhamos sucesso para descobrirmos, identificarmos o condutor desse veículo, que inclusive não parou para prestar nenhum socorro às vítimas, concluir o inquérito policial e informar a justiça sobre a dinâmica do acidente. Esse não parar para prestar socorro pode ter sido o fator decisivo, né, para a menina não ter resistido. Porque quanto mais demora o socorro, o caso se agrava, a situação da saúde se agrava muito mais. Aí ela foi levada às pressas para o hospital, já com o traumatismo craniano, já em estado grave, e acabou não resistindo. Quem é esse motorista? Quem é esse cara que estava dirigindo o carro, que bateu atrás da moto, onde estava a Rafaela e o padrasto? Quem é esse cara que fugiu? Por que ele fugiu? É tudo isso que a polícia quer saber e a gente vai continuar acompanhando essa história, porque a morte dessa menininha de apenas 10 aninhos não pode ser apenas se lamentar e ficar por isso mesmo. Fez uma história linda, uma vida curta, apenas 10 aninhos, como o pai disse, mas deixou muita alegria, deixou um legado muito grande, um aprendizado, né, um ensinamento muito grande ela deixou. Não é parar por aí e acabou, tem que achar o cara que bateu e matou essa menina, porque ele é o responsável pela morte da Rafaela. E a gente vai continuar acompanhando essa história e traz para vocês aqui no Correio Manhã.